O homem vive de escolhas. E o tema da mensagem, baseado na Bíblia, é escolha a vida e não a morte. Vida se fala de abundância, se fala de qualidade de vida. E morte se fala de um estado em que o homem não colherá aquilo que ele quer, mas aquilo que ele plantou nesta vida. E como o homem vive de escolhas, aqui está uma escolha para você. Escolha, pois, a vida, para que você possa viver nesta vida em abundância e também na vida eterna. E para esta reflexão, vamos ler no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja só, aqui está uma escolha que você pode ver o que é melhor para você, porque Deus deu o livre arbítrio, a livre escolha. Ele não fez você um robô ou um boneco planejado, mas ele fez de você um ser humano, a qual tem a imagem e a semelhança de Deus. Porém, a opção que Deus fez para pôr em você é o direito de escolher o que você quer da sua vida. E em Romanos, capítulo 3, versículo 23, está dizendo: porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Essa separação veio espiritualmente no início de tudo. Deus criou o homem, Satanás, que já tinha sido expulso do céu, ele incorporou em uma serpente, porque isto para a imaginação humana pode ser impossível, porém para Deus nada é impossível. E sendo o espírito que não tem carne, incorporou em uma carne chamada serpente, e esta falou com Eva para que pudesse então desobedecer. Então nós vemos aí a primeira porta aberta para o homem, a desobediência. E em segundo, o engano da desobediência. As ilusões deste mundo é o engano, e a escolha é tua. Permanecer na palavra de Deus, não faça tal ou faça tal e desobedeça. A escolha continua sendo tua. E esta separação é o que está escrito em Romanos 3 e 23. Todos pecaram pela passagem de inclinação do pecado pela humanidade e depois a razão que o homem tem de continuar pecando, mesmo tendo extinto o desejo para o pecado, ele pode escolher permanecer no engano ou obedecer para que tenha vida. E então o homem está separado. Mas Deus, olhando do céu à terra, não viu uma pessoa justa para que pudesse ter um sacrifício que viesse a fazer uma aliança com o homem. E ele olhou ao seu lado e viu o seu filho, Jesus, a qual o nome Jesus foi dado para a pessoa que nasceu em corpo por um ato sobrenatural, para que provasse que era Deus descendo à terra de forma corpórea. Nasceu de uma mulher para que cumprisse também a palavra ali no Jardim do Éden.
que Deus disse para Satanás ali olhando para aquela cobra, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ele não falou da semente do homem e da mulher, mas ele falou exclusivamente, já na sua onisciência, que Jesus nasceria através do plano divino de uma única pessoa, não havendo fecundação humana. E então nasceu, através de Maria, um homem que colocou o seu nome já profetizado em Isaías. Receberia um nome a qual seria um nome especial. Então, Jesus nasceu de uma mulher, nasceu de Maria, uma mulher escolhida por Deus para que pudesse então cumprir-se a profecia. Veja só que de muitas mulheres, Deus escolheu Maria. Poderia ter escolhido outra mulher, mas ele escolheu ali Maria, para que se cumprisse a própria palavra que ele disse lá no Jardim do Éden. E ali se cumpriu esta profecia e a solução para a humanidade, dando uma porta para que a humanidade viesse a ser salva. Mas Deus esclareceu muito bem a condição do homem. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. E por isso vem esse tema: escolha, pois, a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele pode fazer você sair desta situação a qual você vive no pecado, para nascer de novo, ressuscitar em um corpo que tem o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, morando dentro de você, através desta escolha que você fará, o que você fez. Então, Jesus mora através do Espírito Santo dentro de você. Porque quando eu falo Jesus, porque o Pai, o Filho e o Espírito são uníssimos em propósitos, em ideais. Mas na pessoa do Espírito Santo, ele está dentro, morando dentro de você. E você passa a ter esta comunhão com o Espírito Santo e então livrará da morte eterna, e nesta vida você já vai ter uma vida em abundância. Vida em abundância muitas vezes é confundida com riquezas, farturas, e riquezas e farturas podem vir através de uma dignidade, de uma sabedoria, para que você possa ter farturas físicas, coisas materiais. Porém, a maior abundância é quando você tem paz, alegria e certeza de uma vida eterna com Deus. Esta é a escolha. Então Jesus, ele na cruz do Calvário, ele reconciliou o homem com Deus, dando a oportunidade de você, amigo ouvinte, de mudar o teu destino de morte eterna para vida eterna. A escolha é tua. Escolha, pois, a vida em Jesus e deixe a morte que é o pecado, renunciando todos os desejos da carne e propondo a você uma vida nova. E o Espírito Santo de Deus vai fazer com que você vença hoje e sempre, porque você fará aquilo que o Espírito Santo lhe ordenar dentro do seu coração. Vigie e aceite esta proposta de Deus para a reconciliação.
Deus poderoso, Deus de misericórdia, estas pessoas que estão a ouvir a Tua palavra, seja tocada pelo Teu poder e ungidas neste momento a ter uma comunhão plena, completa em todas as áreas da sua vida. Renove-as. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Amém.